Imagina só a cena. É uma segunda-feira de manhã, sala do gabinete. O secretário do Tesouro quer mais verba para a infraestrutura. A da Saúde diz que o setor dela está, assim, cronicamente sem dinheiro. A única coisa que todo mundo concorda é pegar mais um café. Uhum. Aí entra a presidente Atena. Em, sei lá, 2,3 segundos ela processa 30 anos de gastos, acha 47 bilhões de dólares em despesa repetida e pronto. Realoca o dinheiro para saúde e segurança. Tudo isso antes do pessoal pegar o donut? Exatamente. A atração dessa ideia é gigante, né? Uma IA que faz omnitasking, que monitora 1000 coisas ao mesmo tempo, um cérebro que nunca dorme, sem ego, sem política. É uma fantasia muito poderosa, sem dúvida. Mas assim, essa imagem da eficiência total esconde a dificuldade real de governar, sabe? A maioria das decisões importantes não são problemas de matemática, com uma resposta certa. São mais sobre valores, né? Exato! São escolhas entre valores que competem. Priorizamos crescimento econômico ou meio ambiente? Segurança ou privacidade? A máquina pode otimizar uma coisa, mas quem decide o que otimizar? É aí que a política entra. Entendi. Então a questão não é se uma máquina pode governar, mas se a gente aceitaria as decisões dela como legítimas. E mais importante, se a gente poderia contestar essas decisões. E na prática, quando a gente fala de governo por IA, hoje não é esse super cérebro central, certo? É uma coisa bem mais... Fractada. Exatamente. O que a gente tem na realidade é um mosaico de vários sistemas menores, automatizados, cada um cuidando de uma fatia da vida pública. Tipo o quê? Pensa em algoritmos que detectam fraude fiscal, sabe? Ou sistemas que decidem quem tem direito a um benefício social. Policiamento preditivo que diz para onde mandar a viatura. Entendi. Cada um é uma pecinha pequena. Isso. É um governo que está, aos poucos, se automatizando. E algumas dessas peças parecem funcionar, assim, incrivelmente bem. As fontes que a gente analisou falam muito do exemplo do Reino Unido como um sucesso. Sim, em 2024, eles lançaram uma ferramenta de IA, o Acelerador de Avaliação de Risco de Fraude, e os resultados são, impressionantes. Quão impressionantes! O sistema recuperou quase 500 milhões de dólares em um ano. Meio bilhão. Ele vasculhou de tudo, desde fraude e empréstimo da Covid, até gente sublocando moradia social no Airbnb. Nossa! A IA é eficaz porque ela é minuciosa de um jeito que um ser humano fisicamente não consegue ser. Tem aquele caso específico que se destaca, né? Da mulher que inventou uma empresa. Sim, é o exemplo perfeito. Uma mulher criou uma empresa falsa, pegou um empréstimo de 50 mil dólares e, assim que o dinheiro caiu, mandou para a Polônia. Para um investigador humano, conectar todos esses pontos, registro da empresa, o pedido de empréstimo, a transferência internacional, levaria semanas. A IA fez essa conexão em segundos. Ela não cansa, não deixa passar detalhe, só segue o padrão. Ok, 500 milhões de dólares é um número que chama atenção. Mas eu fico pensando se essa eficiência toda não vem com um custo. Quando você processa dados nessa velocidade, o que acontece se os dados originais, se eles já forem enviesados? Essa é exatamente a questão central. O sistema não acaba sendo agressivo demais? Sinalizando gente inocente e criando um pesadelo? Sim, a resposta é sim. O risco é enorme. O mesmo sistema britânico, que foi ótimo para pegar fraude, teve problemas sérios. Documentos internos mostraram que um outro detector de fraude, focado em bem-estar social, tinha uma, e a citação é, disparidade de resultado estatisticamente significativa com base em nacionalidade, idade e deficiência. Em outras palavras, estava discriminando. Exato. E aí a gente entra no que as fontes chamam de padrão previsível das falhas. Que é o conceito do lixo entra, injustiça sai. Perfeito. É isso. Se os dados históricos que você usa para treinar o sistema refletem os preconceitos da sociedade, a IA não vai corrigir isso magicamente. Pelo contrário, ela vai aprender, codificar e aplicar esses preconceitos numa escala massiva. A analogia que usaram é ótima. É como um estudante que só estuda por um livro de história que, sei lá,
omite a contribuição de certos grupos. Uhum. As respostas dele na prova vão parecer corretas, com base no livro, mas vão ser fundamentalmente falhas e preconceituosas. É a analogia perfeita. A máquina não sabe que os dados são ruins. Ela só acha padrões. Se o padrão é que pessoas de um certo bairro são presas com mais frequência, o algoritmo conclui que elas têm mais chance de cometer crimes. Ele não entende o contexto de pobreza ou policiamento excessivo. E os exemplos de onde isso deu errado são assustadores. Como na Holanda... O caso da Holanda foi um desastre nacional. Um algoritmo para detectar fraude em benefício infantil começou a sinalizar pais com dupla cidadania como de alto risco. Nossa... Milhares de famílias, muitas de minorias, foram falsamente acusadas, forçadas a devolver dezenas de milhares de euros. Tiveram a vida financeira destruída. O escândalo foi tão grande que derrubou o governo inteiro em 2021. É uma escala de dano que é difícil até de imaginar. E não foi um caso único, né? Teve algo parecido nos Estados Unidos. Sim, no estado de Michigan, o sistema de seguro-desemprego, o Midas, acusou falsamente 40 mil pessoas de fraude entre 2013 e 2015. 40 mil pessoas. Imagina o impacto. Pessoas perdendo a casa, se endividando, tendo o salário confiscado, por um erro de software. E o mais chocante, uma auditoria depois revelou que o sistema tinha uma taxa de erro de 93%. Peraí, 93% de erro. 93%. É o nível de falha que seria impensável em qualquer outra coisa. Ninguém aceitaria uma ponte que desabar 93% das vezes que alguém passa por ela. Não, claro que não. Isso me leva a um caso ainda mais bizarro, que é o da Albânia. Eles não usaram o algoritmo para uma tarefa só. Eles nomearam um chatbot como ministra de Estado. Soa como sátira, né? Totalmente. Qual era a lógica por trás disso? O espetáculo era parte da estratégia, com certeza. O primeiro-ministro nomeou um chatbot da OpenAI, chamado Diela, como ministra de Estado. O objetivo declarado era nobre: tornar as licitações públicas 100% livres de corrupção. Ok. Mas o caso da Diela é o exemplo perfeito do problema da caixa preta. Certo. Caixa preta. Basicamente, a gente vê o que entra, vê o que sai, mas não faz ideia do que acontece no meio do caminho. Exatamente. O governo albanês nunca divulgou os dados de treinamento da Diela, os algoritmos, as métricas, nada. É totalmente opaco. E isso levanta a questão da responsabilidade. Sim. Se a Diela toma uma decisão ruim, nega um contrato para uma empresa qualificada, de quem é a culpa? Do primeiro-ministro? Da OpenAI? Do algoritmo? Como é que alguém contesta uma decisão se a lógica por trás dela é um segredo? A base da democracia fica comprometida. Totalmente. A autoridade de governo depende da ideia de que decisões são revisáveis e baseadas em razões. Caixas pretas destroem isso. Ok, então vamos tentar desvendar isso. Seja o sistema do Reino Unido que funciona, os que falharam catastroficamente, ou a caixa preta da Albânia. Como eles realmente funcionam? Qual é o passo a passo? Olha, o processo geralmente segue 3 etapas simples. A primeira, e talvez a mais crítica, é a coleta de dados. Certo. O sistema reúne informações de todos os lugares possíveis. Formulários, registros antigos, anotações de funcionários e, às vezes, até dados de redes sociais, localização de celular. Ele junta tudo que puder. Tudo. Isso forma o livro de história que a IA vai estudar. E a segunda etapa é o modelo em si, a partir da inteligência? Isso. É o modelo preditivo. Depois de analisar os dados, a IA tenta prever algo, tipo, qual a chance dessa solicitação ser fraude? Ou, qual bairro tem mais risco de crime no próximo mês? E a terceira etapa é quando a previsão vira realidade para alguém. A ação. Exatamente. A ação concreta. A previsão se transforma numa decisão no mundo real. Aprovar, negar, sinalizar para a auditoria, mandar uma viatura. E é aqui que a gente entra num dos maiores perigos, que é o mito do humano no circuito. Isso me faz pensar. A ideia é sempre ter um humano supervisionando, né? Dando o ok final. Mas isso funciona na prática?
Eu fico imaginando um funcionário público sobrecarregado com centenas de casos. Exato. Ele vai mesmo ter tempo de questionar a recomendação do algoritmo que parece tão oficial, tão baseada em dados? Na maioria das vezes, não. E isso é por causa de um fenômeno chamado viés de automação. As pessoas tendem a confiar demais em sistemas automatizados. Uhum. O funcionário vê a recomendação na tela negar benefício, alta probabilidade de fraude. E a tendência é só aceitar. O papel dele vira carimbar a decisão da máquina. A ferramenta que deveria ser um suporte vira quem de fato decide. A analogia do piloto automático que as fontes usam é muito boa aqui. É como um piloto que fica tão dependente do piloto automático que para de prestar atenção nos instrumentos. Sim, perfeito. Ele confia que o sistema está no controle. Mas se o sistema erra ou encontra uma situação que não conhece, tipo uma tempestade, o piloto não sabe como reagir. O humano vira um passageiro. Uma analogia perfeita. A supervisão humana só é real se tiver gente suficiente, treinamento para entender os limites da ferramenta, tempo para uma revisão de verdade e, crucialmente, uma cultura que dê autoridade para o humano anular a máquina sem ser punido. Sem isso, o humano no circuito é só uma formalidade para tirar a responsabilidade do sistema. Exatamente. Mas isso não é um problema mais de gestão do que da IA em si? É uma combinação. É um problema de gestão, mas é um que é muito exacerbado pela natureza da IA. A máquina apresenta a conclusão dela com um ar de certeza matemática que é difícil de questionar. Entendi. Ela não diz, eu acho que isso pode ser fraude. Ela diz, probabilidade de fraude 92,8%. É muito difícil para um não especialista discutir com um número assim, mesmo que ele seja baseado em dados ruins. E ainda assim, apesar de todos esses riscos, a promessa de um governo otimizado é muito sedutora. As fontes trazem exemplos poderosos. Pensa no furacão Katrina. Um desastre de coordenação. Total. Uma IA poderia ter sabido em tempo real quais estradas estavam livres, quais hospitais tinham energia, onde os suprimentos eram mais necessários, coordenando tudo na hora. Ou o caso do Pentágono. Em 2015, um relatório interno achou 125 bilhões de dólares em gastos desnecessários. E o que eles fizeram? Esconderam um relatório. Exatamente, porque seria politicamente embaraçoso. Um algoritmo teria apontado isso na hora, sem se preocupar em deixar o secretário de defesa numa saia justa. Ele não tem medo de constrangimento político. É a fantasia máxima. Um governo sem lobistas, sem favores, só otimização pura. Recursos alocados com base em dados, não em contatos políticos. É quase utópico. Mas é aqui que fica interessante. O custo oculto dessa otimização, ela pode criar os loops de feedback perversos. O exemplo clássico é o policiamento preditivo em Chicago. Certo. O sistema treinado com dados de prisões antigas identificava bairros de maioria negra como de alto risco. E, claro, mais policiais eram enviados para lá. Exatamente. Com mais polícia patrulhando, mais incidentes eram registrados, mais prisões por pequenas coisas aconteciam, simplesmente porque era lá que a polícia estava procurando. E esses novos dados de prisão eram colocados de volta no sistema. Sim. Isso confirmava para o algoritmo que a previsão original estava certa, que aquela área era mesmo de alto risco e mandava ainda mais policiais. Perfeitamente colocado. O sistema começa a gerar a própria realidade que ele diz estar só medindo. Ele cria um ciclo vicioso que não só reflete o preconceito inicial, mas amplifica e o justifica com novos dados. O que nos leva à questão moral final, que parece ser o centro de tudo. Quem programa a moralidade na máquina? O que acontece quando a solução ótima de um algoritmo bate de frente com valores humanos? Essa é a pergunta de $1 trilhão. O que acontece se uma IA analisa dados climáticos e conclui que a solução mais eficiente para reduzir emissões é reduzir drasticamente a população em certas regiões? Nossa. Matematicamente pode ser defensável, moralmente genocídio. Ou, no exemplo mais pé no chão, um algoritmo que decide fechar um hospital rural porque ele tem desempenho inferior numa planilha de custo por paciente. A planilha não mede o valor daquele hospital para a comunidade. Não mede. Não mede justiça social, não mede nada disso. Só mede a eficiência. Então, no fim das contas,
A ideia de um presidente IA, aquela fantasia com que a gente começou, parece ser mais uma distração perigosa. É uma distração, porque foca no impossível e ignora o perigo real, que já está aqui. A IA não remove a política do governo. Ela esconde a política dentro do código. Alguém sempre escolhe o que o sistema vai otimizar. Alguém decide quais erros são aceitáveis. Se fantasiar sobre um líder máquina é a abordagem errada, qual é a certa? Como a gente aproveita a eficiência sem sacrificar a justiça? A solução real é parar de tratar esses sistemas como mágica e começar a tratar como o que eles são: infraestrutura crítica. Igual a gente trata pontes, redes elétricas, sistemas de água. Infraestrutura crítica. Gostei dessa analogia. Então, assim como temos inspeções de segurança para uma ponte, teríamos auditorias de viés para um algoritmo. Exatamente esse o caminho. Significa ter regras claras. Primeiro, escopo definido. O que a ferramenta pode decidir. Segundo, desempenho transparente. Taxas de erro publicadas, análise de impacto em diferentes grupos. Terceiro, supervisão humana real. E, por fim, auditorias independentes. Ninguém aceitaria um confia em mim do engenheiro da ponte. Exato! Não deveríamos aceitar para um sistema que pode tirar a renda, a casa ou a liberdade de alguém. Fica claro que existe uma tensão central aqui. O governo quer ser duas coisas: rápido e justo. A automação entrega o rápido, mas parece que ela frequentemente rouba o justo se não for contida por essas salvaguardas. E essa é a reflexão final. A eficiência é como uma catraca de mão única. Uma vez que se automatiza uma decisão, voltar atrás parece um retrocesso. Então, da próxima vez que uma manchete falar sobre IA tornando o governo mais eficiente, a pergunta não é só isso funciona. As perguntas são: eficiente em quê? Eficiente para quem? E quem decide quando eficiência não vale o custo humano? Porque uma vez que a gente entrega essas decisões, Talvez a gente nunca mais consiga pegá-las de volta. e isso deixa uma questão em aberto para quem nos ouve. Se um governo se recusa a abrir sua caixa preta, como cidadãos podem efetivamente contestar uma decisão feita por um algoritmo? Qual é o tribunal de apelação para uma máquina? É uma fronteira totalmente nova para os direitos civis.